Olá pessoal, nesta videoaula e última, UFA, de hidrocarbonetos, a gente vai trabalhar com os aromáticos, E o que é que a gente caracteriza como um hidrocarboneto aromático? Então, um hidrocarboneto aromático são todos aqueles compostos que vão apresentar, no mínimo, ou pelo menos, o que a gente chama de um núcleo ou anel benzênico. A gente viu, de novo, nas aulas anteriores, daí eu sempre digo, não adianta querer pular as aulas. Na primeira aula a gente viu como caracterizar um composto que apresenta aromaticidade. E a gente chegou à conclusão que o menor composto possível que apresenta aromaticidade, ele tem que ter 6 átomos de carbono, que é justamente o nosso benzeno. Então, o que vem a ser, inclusive, essa aromaticidade? É justamente a capacidade da movimentação contínua desses elétrons π, promovido justamente pelas conjugações, Conjugações que a gente acabou de ver, Eu espero que vocês tenham visto, antes dessa, a aula de alcadienos. Então você tem ligações duplas e simples, e isso aí vai dar a possibilidade de movimentação desses elétrons π sem alterar o meu composto. Então, na verdade, nós temos duas estruturas em ressonância. A representação dessa ressonância pode ser dada com um anel, indicando justamente o que? Uma igualdade, Algo que tem ressonância, algo igual, Uma nota musical, você toca uma nota musical, E ela destoa, a gente diz que ela é dissonante. Mas algo que é perfeito, é igual, a gente diz que ele ressoa, é a ressonância, vem de igualdade. Então a ressonância é justamente essa capacidade que esses elétrons têm de se movimentar. E um hidrocarboneto ressonante, para ser aromático, ele terá que ter no mínimo 6 átomos de carbono, portanto, um único núcleo benzênico. Então a gente já matou que o nome dessa estrutura mínima será benzeno. Já é uma coisa boa para a nomenclatura de aromáticos. Eu já sei que a menor estrutura, o menor composto possível, ele vai se chamar benzeno. Beleza? Então, aromático, toda e qualquer estrutura de hidrocarboneto que vai ter, no mínimo, um anel benzênico. Então, eu posso ter cadeias mononucleares com um núcleo benzênico ou cadeias polinucleares com vários núcleos benzênicos. Primeiro a gente vai ver, nesse momento, como trabalhar cadeias mononucleares. Então, vamos embora. Facinho. Se tem ressonância, qualquer carbono é igual. Então, por onde eu vou começar a numerar essa cadeia? Tenho certeza que todo mundo já gritou aí logo, Com certeza pelo metil. Então, de cara, eu já sei que esse composto será o metil, metil, tracinho hífen, benzeno. Ok? Professor, eu preciso dizer um? Não. Por que não? Porque eu só tenho um. Uma ramificação. Perceba que é muito parecido, ou se não idêntico, lógico, eu não estou falando no sentido da localização da ramificação dos cicloalcanos, porque também não tinha nenhuma insaturação. Professor, eu tenho 3 insaturações. Não, você tem uma ressonância. Você tem uma única nuvem de elétrons se movimentando constantemente. E aí eu vou abrir um parênteses bem grande, aspas, o que vocês quiserem, porque infelizmente os nossos vestibulares, eles deturpam a nossa química. Então, caso eles perguntem a vocês quantas ligações π tem num benzeno, infelizmente vocês vão ter que dizer 3. Apesar disso estar errado, porque se eu tivesse ligação π, a primeira coisa que iria acontecer, vamos lembrar, essa distância da ligação aqui ia ser diferente dessa. Como aqui tem uma ligação dupla, esses 2 carbonos estariam mais próximos do que esse. E isso a gente não vê no benzeno. Quando a gente vai olhar, as distâncias de todos os carbonos no benzeno estão totalmente iguais. Então, se as distâncias são totalmente iguais, você tem o mesmo tipo de ligação em todo, que é justamente a ressonância. Certo? Então, vamos lá. Para o vestibular, infelizmente, eu tenho que vir aqui para vocês e dizer que no benzeno tem 3 ligações π. Mas é interessante vocês entenderem, interessante para o mesmo vestibular,
que essa movimentação contínua desses elétrons π vai me dar a ressonância, que vai me dar uma estabilidade. Aí é uma brincadeira que fazem com a gente, me perdoe o desabafo, é o mesmo vestibular que faz dizer que a gente tem 3 πs aqui, é o mesmo vestibular que a gente tem que entender que a ressonância estabiliza essa estrutura. É uma brincadeira, mas, né? Vamos embora. 2 ramificações. Fiz questão de colocar já diferente. Lembraram da aula lá? Não pula. Vimos na aula de quê? De ciclo alcano. Quem eu vou escolher aqui? Etil. Ordem alfabética. Olá, viu? Olá com as videoaulas. Pelo amor de Deus. Então, 1, 2, 3. Então, eu já sei que aqui está no carbono 3. Então, como é que a gente vai dar o nome? 1, né? 1 etil. Tranquilo? 3, vou colocar embaixo para ficar bonitinho. 3 metil. E a estrutura mínima. Benzeno. Bem fácil. E aí vai embora. Fica tudo tranquilo. Ok? Bom, vamos lá. Primeira observaçãozinha dos aromáticos. Nos aromáticos, essas localizações, quando você tem mais de uma ramificação, elas também podem ser substituídas por um prefixo. Então, quando a gente tem a localização 1 e 2, mais uma vez, por favor, não precisa estar aqui. Lembre que como você tem uma ressonância, todos os ângulos são iguais. Então pode ser 1, 2, 1, 2, 1, 2, não me interessa. Quando você tiver uma posição 1, 2, a gente vai dizer que essa posição é uma posição orto. Ok? Depois faz exemplo já já. Então essa é uma posição orto. Quando você tiver a posição 1, 3, você vai dizer que essa é uma posição meta. E quando a sua posição for 1 e 4, você vai dizer que essa é uma posição para. Ok? A gente vai ver as nomenclaturas, mas de qualquer maneira, bem facinho. Posição 1, 2. Então, se eu tivesse um radical metil e outro radical metil, então eu teria 1, 2 dimetil ou então apenas ortodimetil. Eu já deveria saber, né? Eu devo saber que a posição orto é a posição 1, 2. Vamos lá, vamos continuar vendo exemplos, viu? Beleza? Vamos lá. Para cadeias polinucleares, a gente tem aqui de núcleos condensados. Então, infelizmente, a gente tem que decorar o nome deles. Assim, eu acharia que vocês deveriam decorar ao menos esse aqui, que ele é bastante conhecido, que é o nosso naftaleno, né? A gente conhece no cotidiano como a naftalina, né? O naftaleno. Esse aqui é conhecido como antraceno, ok? Então, eu assim recomendo, né, ao menos o naftaleno, porque, né, já caiu, né, algumas vezes no vestibular. Inclusive a nomenclatura dele é muito importante, principalmente quando a gente começar a trabalhar já, né, tá aqui do lado, as cadeias ramificadas, porque ele tem um jeito bem especial de dar essa nomenclatura. É bem interessante. Então, se você vai fazer algum vestibular um pouco mais tradicional, ou até mesmo o Enem, você sabe muito bem que o Enem a cada dia fica cada vez mais conteudista, né? Sem comando, como a gente fala, sem texto, só com conhecimentos já previamente adquiridos. Então é bem interessante vocês prestarem atenção como é que vai se dar essa nomenclatura. Quando você olha um composto que apresenta uma condensação, você tem que lembrar ou vai decorar que esses carbonos daqui vão ser chamados de carbono alfa. Enquanto os carbonos daqui da lateral vão ser chamados de carbono beta. Então, se ele falar que tem a princípio, um radical num carbono alfa, você já sabe que ele vai estar por aqui. Ainda não sabemos em que localização, como fazer, mas já sabemos que o carbono alfa seriam esses e o carbono beta seriam esses. Assim, numa visualização, claro que não existe, mas numa visualização simples, esses que estão aqui, né, na vertical seriam os nossos carbonos alfa, esses que estão aqui na horizontal seriam meu carbono beta. Agora vamos prestar muita atenção como devemos numerar uma cadeia sempre. E aí vocês vão perceber que independe, tá certo?
se tem ou não tem ramificação. Este carbono aqui, ó, esse carbono será sempre seu carbono 1. Nunca esqueçam disso. Não importa se existe ou não existe ramificação nele. Ele vai ser sempre seu carbono 1. E a partir daí você continua. Então você vem agora em sentido horário, carbono 2, carbono 3, carbono 4, certo? E assim sucessivamente. Ó, puxa para cá, porque aqui não pode ter ramificação. Então carbono 5, carbono 6, carbono 7 e carbono 8. Tranquilo? Então, o que eu quero mostrar para vocês, que foi que de diferente de tudo que a gente estudou até agora, o local onde eu começo a numerar, ele é fixo, é sempre nesse carbono alfa aqui. Então aqui tá beleza. Esse é meu carbono 1, né? É meu carbono 1. Então eu posso dizer que eu tenho né? metil, o que? Naftaleno, certo? Metil naftaleno. Tranquilo? Já esse aqui é que é o estranho. Por quê? Porque a ideia da gente seria chamar ele de 1-metil, mas ele não é o 1, porque o carbono 1 é esse aqui. Então, esse carbono aqui, ele é o 2. Então, o nome desse composto é 2-metil naftaleno. Certo? Então, essa é a parte mais estranha da nomenclatura de um composto aromático. Mas, lógico, só se você tiver núcleos condensados. Então, fechando. Quando você tem as ramificações nesses carbonos, que eu vou chamando aqui de vertical, são chamados de alfa. Né? Então, eu poderia chamar de 1-alfa-metil. Né? Quando eu tenho aqui visualmente na horizontal, eu vou chamar de beta. E na nomenclatura, este carbono alfa aqui é o meu carbono 1. Então, sempre ele será 1. Então, na hora que eu vou chegar aqui, eu não posso dizer que o carbono 1 é o da ramificação. Não, é o meu alfa-metil aqui. Então, aqui eu teria o meu carbono 2. Certo? Tranquilo? Falta só um pedacinho para a gente fechar, que são os radicais derivados dos aromáticos. A gente viu alguns poucos, né? O pessoal já ficou aí nervoso, mas a gente viu apenas alguns poucos derivados dos alifáticos, os alcanos, os alquenos, os alquinos. Basicamente, a gente só viu de alcano, que foi metil, etil, propil, isopropil, butil, secbutil, isobutil e tercibutil. Ainda teriam vários outros radicais, né, alifáticos, né, os radicais alil, vinil, que é muito importante. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho, ao menos 2 radicais importantíssimos que são derivados dos aromáticos. Então você tinha radicais alquilas, de cadeias não aromáticas. Agora você vai ter radicais arilas, o AR indicando que eu tenho um radical aromático. Vamos lá, faltam só 2 para a gente encerrar essa aula. Então vamos lá. Os radicais arilas, né? Como eu falei, os radicais derivados dos aromáticos. Eu queria que vocês ao menos lembrassem de 2, pessoal. O radical que é derivado do benzeno, eu coloquei aqui, mas qualquer lugar, lembre que o radical, eu tenho um grupamento de átomos com uma valência livre, né, mas o somatório de carga é 0. Então aqui não é um íon, por favor, é um radical. Eu estou com uma valência livre, podia ser em qualquer lugar, né, tudo igual. Esse radical derivado do benzeno vai ser chamado de fenil ou fenila. E o radical derivado do tolueno, que é o metilbenzeno, só que o grupamento, né? O radical vai estar aqui em cima, a valência, vai ficar aqui em cima, e isso vai ser chamado de radical benzil ou benzila, ok? Então você tem o radical fenil e o radical benzil, ok? Essa foi a nossa última videoaula, né? Bastante grande esse grupamento de hidrocarbonetos. Mas, de novo, vou enfatizar a vocês. Não adianta vocês quererem correr agora. Vamos deixar para correr depois. Ah, professor, está muita videoaula sobre hidrocarbonetos. Vejam todas elas com calma. Sigam a sequência lógica. Né? Alcano, alceno, alcino, alcadieno. Você que pegou, não viu a outra por algum motivo, né? Sei lá, ainda não estava começando, voltou, né, para estudar direito. Então,
veja a videoaula em sequência, alcana, alceno, alcino, alcadieno, cicloalcanos e, por final, o aromático, certo? Nós acabamos agora a primeira função, né? Respira fundo, que as outras, sim, vão ficar muito mais tranquilas e rápidas, né? E se vocês, de novo, com calma, entenderam tudo bonitinho, vai ficar tudo mais fácil, ok? Um enorme abraço para vocês. Bom, opa, de novo, já me esquecendo. Tanta aula, tanta videoaula que a gente fica doido. Não acabou não, calma aí, vamos ter que me engolir, né? Mais um pouquinho. Primeiro, eu vou deixar, né, passar para a coordenação, para a Aninha, eu vou passar amanhã, uma apostila de exercícios só para hidrocarbonetos. Vocês sabem muito bem que vestibular colocam todas as funções juntas, né? Então é mais difícil você encontrar uma questão de vestibular somente hidrocarboneto. No módulo vocês têm algumas, então se quiser, no poliedro ele separa também, vocês podem lá fazer as questões sobre hidrocarbonetos, ok? Então no módulo vocês têm, que a gente trabalha, você tem no material do poliedro também, busca lá hidrocarbonetos, e eu vou mandar uma apostila também somente com hidrocarbonetos, tranquilo? Pessoal, espero que vocês tenham assim tido a maior precaução possível, né? Essa época assim de distanciamento. Saiba que montei aqui esse mini estúdiozinho em casa, tá tudo bonitinho aqui para poder tentar fazer o melhor para vocês. Queria dar esse recadinho, não tinha dado ainda. Tô com saudade de vocês. Espero que isso acabe logo, que é para poder a gente visualizar isso, né? De maneira mais presencial. Mesmo com um pouquinho de distanciamento, mas presencial, olho no olho. Até para a gente, professor, é interessante, né? Para olhar, como eu brinco com vocês, a tal da miopia, né? Miopia instantânea, né? É o cara a cara, é entender, né? Visualizar se vocês estão entendendo o assunto, certo? Então, assim, saudades. Não esqueçam, pessoal da tarde, né? Na segunda-feira estou à disposição, o horário de vocês. Assim que acabar o vídeo, a hora que quiserem entrar, desde o início, né, da aula de vocês. Eu quero que vocês assistam primeiro, mas estou à disposição. Pessoal da manhã, na quarta-feira também, sempre à disposição. Sempre alguns tiram dúvida, que eu fico assim chateado ou preocupado, né? Ou achando que está todo mundo em paz, que são sempre os mesmos. Quero mais gente tirando dúvidas, que é para deixar tudo em paz, para ficar tudo bonitinho, para quando a gente voltar, a gente já dar essa sequência maravilhosa, ok? Ó, um beijo e tudo de bom, viu? Se cuidem.